nós podemos dar por pressuposto que a opinião das massas nessas duas manifestações era contra todo o esquema comunopetista que tomou conta do país, contra todo ele. E o impeachment seria um aspecto disso. Logo em seguida, aparece uma segunda versão do impeachment. É o impeachment como substituto do conjunto de medidas. Ou seja, não falamos em fechar a Folha de São Paulo, não falamos em fechar o PT, não falamos em botar o Lula na cadeia, nos concentramos no impeachment, vamos nos livrar da Dilma. Bom, já é uma versão diminuída, evidentemente. Tendo-se em conta que a eleição na qual a dona Dilma se elegeu foi feita pela Smartmatic, tendo só 23 pessoas tendo acesso a contar de votos, então sendo, obviamente, uma eleição sem transparência, uma eleição 100% inválida sob qualquer aspecto que você examine. Então, aí você já tem um segundo divisor no sentido do impeachment. Para algumas pessoas, o impeachment é um primeiro passo para você invalidar tudo e eleger um novo governo. Para outras pessoas, o impeachment é exatamente o contrário. É uma maneira de se livrar de uma governante incômoda, inepta, tá certo? E não fazer nada mais. Então, o impeachment é para derrubar o sistema ou para consolidá-lo? Eu digo, bom, depende de quais são os agentes que estão em jogo. Não é isso? Você vê aqui, quando surgiu a ideia de pedir impeachment, veio logo em seguida a ideia da tal da marcha para Brasília. Eu achei que era uma coisa incrível. Bom, em primeiro lugar, quando estourar, fazer um parênteses aqui, quando estouraram as manifestações de rua, eu já achei que aquilo era uma espécie de ejaculação precoce. De cara. Falei, bom, nós vamos ter que de algum modo ajudar. Eu não posso recusar a minha ajuda a isso aí, tá certo? Mas, que é uma ejaculação precoce, é. Por quê? Não completamos a restauração da alta cultura. Portanto, não temos uma liderança cultural. Portanto, não temos uma liderança política. Ponto. É muito simples, né? Primeiro você cria uma elite cultural, essa elite cultural trabalha durante muito tempo, e daí aos poucos, com sorte, vão surgindo verdadeiros líderes políticos. Capazes, informados, certo? Capacitados para uma ação efetiva. Então, falando, não tem liderança, não tem nada, não tem nem mesmo liderança cultural ainda. Nós temos um projeto de liderança cultural que são vocês. Porque não há mais ninguém. Ninguém mais está tentando restaurar a alta cultura no Brasil. A não ser que seja o Renato Janine Ribeiro, né, e talvez aí as realizações. Né, esses são os grandes renovadores da cultura brasileira. Tá certo? Mas, na verdade, só tem vocês, não tem mais ninguém. E, evidentemente, tem uma série de cursos e blogs etc., que apareceram em torno deste curso e que tem um efeito multiplicador. Tá certo? Mas é só você fazer a seguinte pergunta: quantos gênios existem em circulação no Brasil atualmente, e comparar com o que tinha nos anos 50? É uma coisa horrível, é horrível você ver isso, é horrível, né? Então, sumiu tudo realmente, né? Então, não tendo a liderança, não, pode ser um movimento caótico, mas não se pode prejulgar que um movimento caótico seja ineficaz. Mesmo porque ele estava crescendo muito. E eu mesmo recomendei aos candidatos a líderes que não liderassem nada, mas que simplesmente seguissem a massa. Por quê? Se você não tinha líderes conscientes e preparados, você tinha uma massa consciente e preparada. Uma massa que estava entendendo tudo o que estava acontecendo. Isso é que eu achei o fenômeno mais extraordinário de todos os tempos. Você via qualquer Zé Mané da rua, entendia qual era a ligação, por exemplo, entre a roubalheira e o Foro de São Paulo, a roubalheira e o processo revolucionário, a roubalheira e o bolivarianismo. Todo mundo entendia isso. Estava claro para todo mundo. Embora a mídia jamais falasse dessas coisas, nem na mídia e nem no parlamento se falava. É pior, ninguém nas Forças Armadas falava. Eu não vi um general sair para falar do Foro de São Paulo. No máximo falavam de corrupção, sem nem entrar em muitos detalhes. É corrupção genérica, como se fosse uma condenação geral à sociedade brasileira. É uma sociedade corrupta. Isso foi o máximo que os generais falaram, o máximo que os parlamentares falaram. Depois de levar muito chacoalhão, alguns senadores, os deputados começaram até a falar um pouquinho de Foro de São Paulo.
Né? Mas é claro que se você tira o Foro São Paulo da jogada, você não entende o que está acontecendo. Por quê? Uma roubalheira de tão larga escala não pode ser para enriquecer 2 ou 3 Zé Mané. Realmente não é possível. Tem uma coisa muito maior por trás disso. Pior ainda, existe um terceiro fator do qual ninguém fala, que é o suporte internacional mundial dado ao Foro de São Paulo e a esses governos corruptos. É ONU, é George Soros, é Rockefeller, é Obama. Né? Esse é um aspecto que nem eu mesmo analisei isso direito. Né? Mas que, evidentemente, está presente e tem de ser levado em conta. Então, eu achei que aquilo era uma ejaculação precoce, mas não podia apostar que ia dar errado, nem que ia dar certo. Falei, então o que a gente faz? A gente ajuda, sem ter ilusão de onde a coisa vai, sem emitir diagnósticos deprimentes para não tirar o entusiasmo dos caras, mas também sem se entusiasmar muito. É isso. Quando a gente viu aquela massa de gente na rua e viu as pesquisas que davam assim, 93% da população contra o governo, e dos 7 restantes, 6 achando que o governo é apenas regular, estão reduzindo o apoio a 1%, falei, bom, o que nós temos na mão é uma revolução. Quer dizer, a massa não aceita mais as autoridades. O nível de desrespeito às autoridades chegou assim, ao supra-sumo naquele negócio dos estádios, o pessoal xingando a Dilma. É um fenômeno inédito na história do mundo, isso nunca aconteceu. Um governante pode ser vaiado. Xingado dessa maneira nunca aconteceu. E xingado por massa popular mesmo. Então, bom, nós estamos com a Revolução Brasileira na mão, quer dizer, o povo contra o estamento burocrático, como diria o Raimundo Fauro, né? E daí aparecem as mentes iluminadas e dizem, bom, nós vamos fazer uma marcha para Brasília para pedir o impeachment. Com isso você faz o quê? Você transfere o protagonismo da situação da massa para a classe política. Classe política que a massa rejeitava e achincalhava. Não deixava um político nem subir no palanque. Você no Rio de Janeiro, até o Bolsonaro foi rejeitado, até o Bolsonaro. Não, você é deputado? Não, não queremos. Eles não tinham nada pessoalmente contra o Bolsonaro, mas é o fato de ser deputado. Não queremos deputado, não queremos senador, não queremos governador, não queremos PSDB, não queremos político nenhum. Então, você está passando o protagonismo do movimento justamente àqueles que o movimento rejeitou. Evidentemente já era um tiro no pé. Segundo, você não reúne 2 milhões de pessoas na rua para dizer, espera aí que eu vou até Brasília e já volto. Você não faz isso. Isso aí também é um fato inédito na história do mundo. Quer dizer, os autonomeados líderes da manifestação, que não eram líderes de coisa nenhuma, ninguém jamais tinha ouvido falar deles, apareceram no palanque pela primeira vez ali. Se você perguntar como se disseminou a palavra de ordem da manifestação, se disseminou por internet, por 1001 canais que ninguém podia controlar. Não é isso? Então, a partir deste momento que houve a marcha para Brasília, o que aconteceu? Você despertou as ambições da classe política. Bom, nós vamos pegar o protagonismo da situação, nós vamos resolvê-la e nós sairemos todos bem. A classe política em geral. Mas dentro da classe política havia um subsetor que são os tucanos. E vamos dizer, uma boa parcela da esquerda, PSOL, etc, etc. Isso é bom, é a nossa chance. Então nós podemos criar uma nova versão do impeachment, onde nós reescrevemos a história do movimento e, em vez de vinculá-lo a uma revolta geral do povo contra PT e Foro de São Paulo, nós a reinserimos historicamente na tradição esquerdista das diretas já, do Fora Collor e assim por diante. Vejam os discursos do Sr. Miguel Reale Júnior e do FHC nos últimos dias, que é exatamente isso. Eles estão criando uma modificação total do panorama histórico e inserindo esse movimento justamente na tradição que ele abominou. Então, se nós pegarmos os agentes que criaram essa situação, como por exemplo o seu Fábio Osterman e outros, não vou nem falar de Kim, né? Esqueça isso é mosquito. Né? Eu no começo pedi para que não falassem mal do Kim, embora ele estivesse errado, defendi o rapaz, né?
Mas assim, é caridade, eu estou fazendo apenas isso, né? E no Brasil está assim, você dá uma esmola para o sujeito, ele já acha que ele é o seu doutor. Então eu dei lá uma esmolinha para o Kim, ele começou a achar que era importante. Nós vamos esquecer o Kim. Vamos concentrar em pessoas que têm um pouco mais de autoridade, de poder, como o chefe do MBL, esse Fábio Osterman. Este homem está capacitado para fazer uma análise política? Obviamente não. Porque é só você ouvir os discursos do Miguel Reale, do Hélio Bicudo e do FHC e você vê, quer dizer, que você colocar o movimento numa outra retaguarda histórica que é contrária à dele, é evidentemente você usurpá-lo e colocá-lo a serviço dos inimigos. Não tem a menor dúvida disso aí. Quer dizer, como é que um sujeito não percebe isso? Como é que ele acha que nós nos aliando ao Hélio Bicudo, nós vamos ganhar publicidade? Sim, você vai ganhar publicidade para o Hélio Bicudo. Ou você acha que amanhã ou depois, graças ao Hélio Bicudo, vai aparecer todo mundo na rua com cartaz Fábio Osterman tem razão? É? Ninguém vai nem saber que é Fábio Osterman, meu Deus do céu. É? Então, a incapacidade de fazer uma análise simples da situação, né, e de você perceber que por cima e por trás do movimento popular houve uma manobra para inverter o seu sentido histórico. Se você não é capaz de perceber, você não é capaz de perceber nada. Mas da onde vêm essas coisas? São as pessoas que saem para estudar no exterior e voltam com os titulinhos e todo mundo acha que você sabe alguma coisa. Você chega, eu estudei na George Washington University. Bom, eu lecionei na George Washington University. Eu só entro na universidade como professor, nunca fui aluno dessas porcarias. Eu estudei na Atlas Foundation. Bom, eu dei aula na Atlas Foundation, né? Então, as pessoas vêm com essa coisa e acreditam que sabem alguma coisa, meu Deus do céu. E as pessoas tomam decisões que são absolutamente desastrosas. Desastrosas para o povo, não necessariamente desastrosas para elas e para os grupos beneficiados. Então, a partir deste momento que houve a marcha para Brasília, o que aconteceu? Você despertou as ambições da classe política. Bom, nós vamos pegar o protagonismo da situação, nós vamos resolvê-la e nós sairemos todos bem. A classe política em geral. Mas dentro da classe política havia um subsetor que são os tucanos. E uma boa parcela da esquerda, PSOL, etc, etc. Isso é a nossa chance. Então nós podemos criar uma nova versão do impeachment, onde nós reescrevemos a história do movimento e em vez de vinculá-lo a uma revolta geral do povo contra PT e Foro de São Paulo, nós a reinserimos historicamente na tradição esquerdista das diretas já, do Fora Collor e assim por diante. Vejam os discursos do senhor Miguel Reale Júnior e do FHC nos últimos dias, que é exatamente isso. Eles estão criando uma modificação total do panorama histórico e inserindo esse movimento justamente na tradição que ele abominou. Então, se nós pegarmos os agentes que criaram essa situação, como por exemplo o Fábio Osterman e outros, não vou nem falar de Kim, né? Esqueça isso é mosquito, né? Eu no começo pedi para que não falassem mal do Kim, embora ele estivesse errado, defendi o rapaz, né? Mas assim, é caridade, eu estou fazendo apenas isso, né? E no Brasil está assim, você dá uma esmola para o sujeito, ele já acha que ele é o seu doutor. Então eu dei lá uma esmolinha para o Kim, ele começou a achar que era importante. Nós vamos esquecer o Kim. Vamos concentrar em pessoas que têm um pouco mais de autoridade, de poder, como o chefe do MBL, esse Fábio Osterman. O que estava acontecendo? Isso é que eu achei o fenômeno mais extraordinário de todos os tempos. Você via qualquer Zé Mané da rua, entendia qual era a ligação, por exemplo, entre a roubalheira e o Foro de São Paulo, a roubalheira e o processo revolucionário, a roubalheira e o bolivarianismo. Todo mundo entendia isso. Estava claro para todo mundo. Embora a mídia jamais falasse dessas coisas. Nem na mídia, nem no parlamento se falava. É pior, ninguém nas Forças Armadas falava. Eu não vi um general sair para falar do Foro de São Paulo. No máximo falavam de corrupção, sem nem entrar em muitos detalhes. É corrupção genérica.
como se fosse uma condenação geral à sociedade brasileira. É uma sociedade corrupta. Isso foi o máximo que os generais falaram, o máximo que os parlamentares falaram. Depois de levar muito chacoalhão, alguns senadores, os deputados começaram até a falar um pouquinho de Foro São Paulo. Né? Mas é claro que se você tira o Foro São Paulo da jogada, você não entende o que está acontecendo. Por quê? Uma roubalheira de tão larga escala não pode ser para enriquecer 2 ou 3 Zé Mané. Realmente não é possível. Tem uma coisa muito maior por trás disso. Pior ainda, existe um terceiro fator do qual ninguém fala, que é o suporte internacional mundial dado ao Foro de São Paulo e a esses governos corruptos. É ONU, é George Soros, é Rockefeller, é Obama. Né? Esse é um aspecto que nem eu mesmo analisei isso ainda direito. Né? Mas que, evidentemente, está presente e tem de ser levado em conta. Então, eu achei que aquilo era uma ejaculação precoce, mas não podia apostar que ia dar errado, nem que ia dar certo. Falei, então o que a gente faz? A gente ajuda, sem ter ilusão de onde a coisa vai, sem emitir diagnósticos deprimentes para não tirar o entusiasmo dos caras, mas também sem se entusiasmar muito. É isso. Quando a gente viu aquela massa de gente em ação precoce, de cara, falei, bom, nós vamos ter que de algum modo ajudar. Eu não posso recusar a minha ajuda a isso aí, tá certo? Mas, que é uma ejaculação precoce, é. Por quê? Não completamos a restauração da alta cultura. Portanto, não temos uma liderança cultural. Portanto, não temos uma liderança política. Ponto. É muito simples, né? Primeiro você cria uma elite cultural, essa elite cultural trabalha durante muito tempo, e daí aos poucos, com sorte, vão surgindo verdadeiros líderes políticos. Capazes, informados, certo? Capacitados para uma ação efetiva. Então, falando, não tem liderança, não tem nada, não tem nem mesmo liderança cultural ainda. Nós temos um projeto de liderança cultural que são vocês. Porque não há mais ninguém. Ninguém mais está tentando restaurar a alta cultura no Brasil. A não ser que seja o Renato Janine Ribeiro, né, e talvez aí as realizações. Né, esses são os grandes renovadores da cultura brasileira. Tá certo? Mas, na verdade, só tem vocês, não tem mais ninguém. E, evidentemente, tem uma série de cursos e blogs etc., que apareceram em torno deste curso e que tem um efeito multiplicador. Tá certo? Mas é só você fazer a seguinte pergunta: quantos gênios existem em circulação no Brasil atualmente, e comparar com o que tinha nos anos 50? É uma coisa horrível, é horrível você ver isso aí, horrível, né? Sumiu tudo realmente, né? Então, não tendo a liderança, pode ser um movimento caótico, mas não se pode prejulgar que um movimento caótico seja ineficaz, mesmo porque ele estava crescendo muito. E eu mesmo recomendei aos candidatos a líderes que não liderassem nada, mas que simplesmente seguissem a massa. Por quê? Se você não tinha líderes conscientes e preparados, você tinha uma massa consciente e preparada. Uma massa que estava entendendo tudo. Nós podemos dar por pressuposto que a opinião das massas nessas duas manifestações era contra todo o esquema comunopetista que tomou conta do país, contra todo ele. E o impeachment seria um aspecto disso. Logo em seguida, aparece uma segunda versão do impeachment. É o impeachment como substituto do conjunto de medidas. Ou seja, não falamos em fechar a Folha de São Paulo, não falamos em fechar o PT, não falamos em botar o Lula na cadeia, nos concentramos no impeachment, vamos nos livrar da Dilma. Bom, já é uma versão diminuída, evidentemente. Tendo-se em conta que a eleição na qual a dona Dilma se elegeu foi feita pela Smartmatic, tendo só 23 pessoas tendo acesso a contar de votos, então sendo, obviamente, uma eleição sem transparência, uma eleição 100% inválida sob qualquer aspecto que você examine. Né? Então, aí você já tem um segundo divisor no sentido do impeachment. Para algumas pessoas, o impeachment é um primeiro passo para você invalidar tudo e eleger um novo governo.
Para outras pessoas, o impeachment é exatamente o contrário. É uma maneira de se livrar de uma governante incômoda, inepta, tá certo? E não fazer nada mais. Então, o impeachment é para derrubar o sistema ou para consolidá-lo? Eu digo, bom, depende de quais são os agentes que estão em jogo. Não é isso? Você vê aqui, quando surgiu a ideia de pedir impeachment, veio logo em seguida a ideia da tal da marcha para Brasília. Eu achei que era uma coisa incrível. Bom, em primeiro lugar, quando estourar, fazer um parênteses aqui, quando estouraram as manifestações de rua, eu já achei que aquilo era uma espécie de ejacular na rua. E vi as pesquisas que davam assim, 93% da população contra o governo. E dos 7 restantes, 6 achando que o governo é apenas regular, estão reduzindo o apoio a 1%. Falei, bom, o que nós temos na mão é uma revolução. Quer dizer, a massa não aceita mais as autoridades. O nível de desrespeito às autoridades chegou assim, ao supra-sumo naquele negócio dos estádios, o pessoal xingando a Dilma. É um fenômeno inédito na história do mundo. Isso nunca aconteceu. Um governante pode ser vaiado. Xingado dessa maneira nunca aconteceu. E xingado por massa popular mesmo. Então, bom, nós estamos com a Revolução Brasileira na mão, quer dizer, o povo contra o estamento burocrático, como diria o Raimundo Fauro, né? E daí aparecem as mentes iluminadas e dizem, bom, nós vamos fazer uma marcha para Brasília para pedir o impeachment. Com isso você faz o quê? Você transfere o protagonismo da situação da massa para a classe política. Classe política que a massa rejeitava e achincalhava. Não deixava um político nem subir no palanque. Você, até o Bolsonaro foi rejeitado, até o Bolsonaro... Não, você é deputado? Não, não queremos. Eles não tinham nada pessoalmente contra o Bolsonaro, mas é o fato de ser deputado. Não queremos deputado, não queremos senador, não queremos governador, não queremos PSDB, não queremos político nenhum. Então, você está passando o protagonismo do movimento justamente àqueles que o movimento rejeitou. Evidentemente já era um tiro no pé. Segundo, você não reúne 2 milhões de pessoas na rua para dizer, espera aí que eu vou até Brasília e já volto. Você não faz isso. Isso aí também é um fato inédito na história do mundo. Quer dizer, os autonomeados líderes da manifestação, que não eram líderes de coisa nenhuma, ninguém jamais tinha ouvido falar deles, apareceram no palanque pela primeira vez ali. Se você perguntar como se disseminou a palavra de ordem da manifestação, se disseminou por internet, por 1001 canais que ninguém podia controlar. Não é isso? E